esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíam demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentavam impedi-lo que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso é que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judeia. Palavra da salvação. Sentados brevemente. Boa noite, irmãos. Celebramos hoje a quarta-feira da 22ª semana do tempo ordinário. Hoje a liturgia é uma liturgia de consolo para nós, que nos exorta a todos a vivermos na comunhão, seguindo Jesus Cristo. Escutávamos na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, aquele pessoal, aquelas comunidades, os irmãos da comunidade estavam apegados a pessoas terrenas. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Paulo vai perguntar: Pois, o que é Apolo, o que é Paulo? Não passam de servidores pelos quais chegastes à fé. Nós temos uma terrível tentação de começarmos, talvez pela insegurança de cada um, talvez porque gostamos de imitar o jeito de um, o jeito de outro, nos apegamos a pessoas concretas. Aqui vamos contextualizar, por exemplo, aqueles que vão à missa atrás de padres. Se alguém está aqui atrás do Padre Everton, não precisa vir mais, porque eu sou feito de carne e osso, graças a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aquele que vive seguindo pessoas terrenas, logo se decepcionará, porque nós somos pessoas feitos de carne e osso. Da mesma forma como as pessoas nos decepcionam, nós também somos motivo de decepção para as pessoas. A quem então devemos seguir? A Jesus Cristo. É Ele o autor da nossa existência. É Ele quem usa de nós, meros ministros da igreja do corpo místico, para fazer com que muitos fiéis se aproximem da fé. Mas nós não somos o centro da vida na igreja. Na liturgia, o padre não é o centro da liturgia. Aquele que canta não é o centro da liturgia. Aquele que vem fazer as leituras, não são eles o centro da liturgia. O centro da liturgia, por excelência, é Jesus Cristo. Por isso o altar está no centro de todos nós, para podermos enxergar que Cristo é o norte da nossa existência, da nossa vida. Nós plantamos,
outros vão vir para regar, outros ainda virão para recolher os frutos. Mas tudo é pela providência de Deus. Não quer dizer que nós não possamos ter carinho e afeto pelas pessoas. Claro que podemos ter carinho e afeto pelas pessoas. Todos os dias eu me recordo e rezo pelo padre que me batizou. Ele ainda é vivo e muito atuante, Padre João Marrom. Rezo também pelo bispo que me crismou, pelo padre que um dia me disse: vá para o seminário. São pessoas que Deus usou para que nós nos aproximássemos da fé, mas não podem ser os nossos ídolos, porque os ídolos Deus coloca todos por chão, derruba eles por chão. Tão importante é fazer com que o reino cresça. Cada um de nós temos uma missão dentro da igreja. Ninguém aqui é mais importante do que o outro. Não, todos nós estamos numa mesma peregrinação, a começar do Santo Padre, o Papa Francisco, os senhores cardeais, até a última pessoa escondidinha lá na floresta amazônica. Todos nós estamos numa mesma peregrinação. Todos nós receberemos a paga conforme o ofício que exercemos em favor do crescimento, da propagação do reino de Deus. Por exemplo, de todos os que estamos aqui, quem é o único que pode oferecer o sacrifício em nome da comunidade? Catequese básica. O padre, se o padre não vem, tem missa? Não tem missa. Se falta músico, tem missa? Tem missa. Se falta ministros, tem missa? Tem missa. Se falta o povo de Deus, tem missa? Tem também, porque o padre pode rezar a sua missa sozinho e os efeitos daquela missa recaem sobre toda a igreja. Mas isso não quer dizer que o padre é mais importante do que os fiéis. Não. O padre, vivendo o ministério dele, está a serviço dos fiéis. Eu estou aqui a serviço de vocês. Qual é o ofício, o serviço do padre? Oferecer o sacrifício em nome de vocês. Isso é espetacular, porque se a nossa visão de igreja é ficar um por cima do outro e criando divisões dentro da paróquia, dentro da comunidade, dentro da pastoral, nós estamos impedindo que o reino cresça. E o reino não pode parar de crescer, porque todas as pessoas precisam urgentemente escutar falar no nome de Jesus Cristo. Vocês acham que ainda existem pessoas que nunca escutaram falar no nome de Jesus Cristo? Sim, e muitas. Por isso é missão da igreja, unida, em comunhão, levar o nome de Jesus Cristo a estas pessoas, porque temos escutado e também temos a experiência que ao nome de Jesus todo joelho se dobre no céu, na terra ou nos abismos, e toda língua proclame: Jesus é o Senhor. Senhor de quê? Da nossa vida, da nossa existência. No Evangelho de São Lucas temos 2 episódios. O primeiro episódio é que Jesus, saindo da sinagoga, quer dizer, saindo da igreja, depois de escutar a palavra de Deus, cantar os salmos, ele entra na casa de Simão, de Pedro. A sogra de Pedro estava doente, estava com febre, pobrezinha. E pediram a Jesus o favor de atendê-la, de ter um gesto de carinho com ela. Jesus claramente não vai negar. Depois que a febre deixou a sogra de Pedro, qual foi a atitude da sogra de Pedro? Serviço. Quando nós escutamos a palavra de Deus, comungamos o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, quando somos curados,
das nossas enfermidades. E aqui, quando o padre diz enfermidades, não é somente as enfermidades físicas, mas as espirituais. Quando somos curados por Jesus Cristo, de modo muito especial, quando confessamos os nossos pecados, reconhecemos a nossa ferida, a nossa doença, o Senhor nos cura, nos dá o perdão, logo nos coloca a serviço. A serviço de quem? De nós mesmos? Não, seria muito egoísmo pensar isso. Nós não estamos a serviço de nós mesmos, estamos a serviço do próximo. E quem é o próximo para você? A esposa, o esposo, os filhos, os pais, o padre, a igreja. Todos nós temos que nos desdobrar em serviço, porque se nós pensarmos que a nossa vida já está garantida e que todo mundo tem que olhar para mim, todo mundo tem que fazer as coisas para mim, todo mundo tem que me amar, todo mundo tem que dar atenção, todo mundo tem que dar carinho para mim, digo já, morre de velho, de tanto esperar. Sou eu quem tomo iniciativas, porque experimentei da parte de Cristo a cura, e eu quero fazer com que esta cura que eu recebi chegue também ao próximo, porque amo aquela pessoa, porque tenho carinho por ela, porque me desgasto por ela. E depois, um segundo momento em que Jesus Cristo, depois de curar a sogra de Pedro, vai tocando os doentes, e os doentes são curados. Claramente, Jesus Cristo não veio só para curar os doentes. Por que Cristo curava os doentes? Para que outras tantas pessoas pudessem acreditar no nome dele. Por isso Cristo realizava milagres. Só que Cristo, ele veio para algo ainda maior. O que Cristo veio fazer entre nós? Cristo veio fundar um partido político? Veio causar rebelião? Veio nos colocar um contra o outro? O que Cristo veio fazer entre nós? Anunciar o reino de Deus. Pronto. Esta é a nossa missão. É a missão da igreja, é a missão de cada um de nós. Porque se assim nós fizermos, quando chegarmos em casa e aqueles que lá ficaram forem contagiados pela nossa alegria, pelo nosso entusiasmo, pela nossa fé, por aquilo que nós de fato temos acreditado, temos vivido e temos professado com a vida, aquelas pessoas que talvez nunca escutaram que Deus as ama, pelas nossas atitudes, se sentirão muitíssimo amadas por Deus. Nós ficamos tão preocupados em oferecer coisas materiais às pessoas, que muitas vezes nos esquecemos de dizer para elas: irmão, tenha paciência, Deus proverá. Não se esqueça da providência de Deus. Irmão, independente do que tenha acontecido, o Senhor ama você do jeitinho que você é. E as pessoas se sentem amadas com isso. Não precisa fazer muita coisa exagerada. É só chegar em casa, como diz a Madre Teresa de Calcutá, Santa Madre Teresa de Calcutá. Quer salvar o mundo? Quer que as pessoas não passem fome, que todo mundo tenha uma casa digna para morar, que as pessoas vivam em paz, que tudo seja conforme a nossa vontade? É muito simples. Não pense você que vai salvar o país, que vai salvar o DF, fazendo coisas, se quando chega em casa não é capaz de amar a sua esposa, não é capaz de amar o pai que está ali acamado há 15 anos, pobrezinho, e não tem paciência com ele, e o pobrezinho fica tudo sujo e você tem que dar banho nele e falta paciência, e quer salvar o mundo? Como? Se nem tem delicadeza com o pai, com a mãe que está velhinha, e a mãe conta o assunto 500 vezes, e você sabe o assunto da mãe já de cor e salteado,
e não tem paciência com a senhorinha. Não é assim? Talvez tenhamos muito mais paciência com as pessoas estranhas do que os que vivem conosco em casa, não é? Uma coisa eu aprendi e pode ajudar vocês também. Quando uma pessoa vem contar um assunto repetidamente, 500 vezes, 1000 vezes, que você já sabe de cor e salteado como vai terminar a história, faça cara de surpresa. Nossa, verdade? E aconteceu isso mesmo? Aconteceu. E aquele que está escutando, aquele que está falando, se sente amado porque uma pessoa deu atenção a ela. Conta uma particularidade: muita gente de idade sai de casa para vir conversar com o padre. Padre, hoje não vim confessar. Ah, o que veio fazer hoje? Ah, vim contar para o senhor como foi minha semana. Ah, que beleza, pode começar. Ah, padre, esses dias eu fui lá na casa dos meus filhos, fui na feira do Guará, comprei um salmão, depois fui não sei aonde. O senhor viu que está inaugurando uma casa brasileira aqui perto da delegacia? Ah, que beleza. E conversa vai, conversa vem, de repente, tá bom então, padre, fique com Deus, viu? Tá bom, vá a senhora com ele. Pobrezinha, e eu fico me questionando, os que lá em casa estão, será que tem a paciência de escutar este pobre velhinho, esta pobre velhinha, que só quer conversar? Às vezes tenho vontade de fazer aqui no salão um cafezinho da tarde, chamar todas elas, venham conversar com o padre. Porque se os de casa não dão atenção, por isso, muita gente de idade está entrando no suicídio. Aqui em Águas Claras, o índice de suicídios entre idosos é exorbitante, mas não é divulgado. Sejamos atenciosos uns com os outros. Precisamos fazer com que esta cura precise e chegue também no coração dessas pessoas, porque se sentindo amados uns pelos outros, nós temos a capacidade de superar tantas e coisas difíceis que a vida vai nos apresentando. Uma simples conversa, irmão, resolve muitas coisas. Uma depressão, uma tristeza, uma decepção. Conversar, estar com as pessoas. E isso nos ajudará muitíssimo a experimentar esta comunhão que vem de Deus. E nas nossas conversas, anunciar o reino de Deus. É para isso que estamos aqui, para colhermos os frutos, colhendo os frutos, levarmos também esses frutos abundantes às outras pessoas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.